O crescimento das inteligências artificiais nos últimos 3 anos tem sido tão grande que a gente deixou de apenas cogitar conviver com elas, mas passamos a nos preocupar no impacto que ela vai ter nas nossas vidas, nossas carreiras, nossos empregos e como que ela vai interferir de uma forma drástica no nosso cotidiano. Será que a inteligência artificial vai fazer com que a gente seja apenas matérias orgânicas e percamos um pouco dessa questão de humanidade? Esse vídeo vai ser de uma pegada bem diferente daqueles vídeos tradicionais que eu trago aqui para o canal. Eu quero fazer uma retrospectiva para entender como que a inteligência artificial chegou no ponto que ela chegou hoje e como que ela fez para poder se evoluir dessa maneira e principalmente quais os próximos passos que a inteligência artificial vai tomar e qual será o rumo da humanidade e também de nós, programadores, nesse cenário em que várias inteligências artificiais já conseguem desenvolver várias tarefas de programação, como softwares completos, como ChatGPT e agora o mais recente, Devin. E aí fica a pergunta, será que o Devin vai realmente tomar o emprego de programadores? É isso que a gente vai ver hoje. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui. E hoje o papo é bastante sério, você pode ver até que eu troquei aqui meu cenário padrão para poder levar um papo mais reto contigo. Esse papo reto vai ser bem no estilo documentário, porque eu vou te levar a caminhar comigo numa jornada que trouxe a inteligência artificial daquilo que ela era lá na década de 80, porque ela é hoje em dia, anos 2000, 2020, 2030, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Na década de 80 teve um filme que marcou muitas infâncias, inclusive a minha, O Exterminador do Futuro. Esse filme ele contava a história de um jovem, um adolescente, o Connor, que teve a sua vida transformada quando um humanoide, um robô do futuro, veio para o passado para poder protegê-lo de um outro robô que estava tentando matá-lo. No decorrer do filme você começa a entender que no futuro não muito distante, as máquinas estavam dominando tudo e os humanos eram só uma pequena parcela dos seres existentes nesse futuro tenebroso. Esse filme mostrava uma realidade que era muito complicada da gente entender e aceitar, né? Afinal de contas, quando que nós imaginaríamos que robôs, máquinas, poderiam tomar conta da humanidade e sobrepor em quantidade de número, potência, poder de guerra à própria humanidade que os criou? Isso seria algo impossível. Será mesmo? Aí chegou o ano de 1999. Um filme chamado Matrix veio para quebrar tudo no cinema. Ele não apenas revolucionou a forma como a gente enxergava o cinema em si, mas revolucionou a forma como a gente enxergava a nossa realidade e também revolucionou a maneira como enxergávamos o nosso contato com as máquinas. Esse filme já trazia uma certa naturalidade do humano e máquina, cenas que na década de 80 a gente jamais imaginaria, já nos anos 2000 era algo trivial de vermos máquinas e humanos coexistindo. Só que paralelo a toda essa história, existiam várias outras histórias da tecnologia acontecendo no mundo real. Histórias essas que não tinham nada de ficção. Histórias essas que a gente chegou a participar ativamente. A começar da popularização da internet no final da década de 90, por todo o mundo. Nos anos 2000, então, aí foi quando a internet realmente explodiu. Todo mundo queria estar conectado à rede, trafegando informações, deixando dados, deixando rastros por tudo que era lugar. De contrapartida, a informação estava mais fácil e acessível a qualquer pessoa que quisesse obter um novo tipo de conhecimento. Bastava dar um Google e você achava a informação que você queria. Novas empresas estavam borbulhando ali no Vale do Silício, principalmente no ramo de tecnologia, mas não apenas ali no Vale do Silício, em todo o mundo. Primeira parte da década dos anos 2000, a Apple inovou totalmente com seus dispositivos para um público bem seleto e um público bastante exigente. O Google, com seu Android e o desafio de organizar toda a informação do mundo, também estava ganhando espaço. Mas não apenas ganhando espaço, ele crescia em nome, crescia dentro da casa das pessoas e principalmente dentro do bolso das pessoas. As redes sociais elas borbulhavam em tudo que era direção. Tumblr, MSN, CJB para criar sites, HPG, Kitnet, redes sociais como Orkut, Facebook surgiram na primeira parte da década dos anos 2000. Novamente, todos esses dados emaranhados, todos se cruzando,
deixando vários traços e registros espalhados por toda a internet. Mas até então, tinha um nome que ninguém falava, ou poucas pessoas falavam, poucas pessoas davam atenção a esse nome. O motivo é porque esse nome não aparecia nos grandes holofotes da mídia. Era o nome de um garoto que, aos 11 anos, em 1982, desenvolveu o próprio videogame. Esse mesmo garoto, no começo dos anos 2000, estava por trás de uma das maiores empresas de pagamentos do mundo, a PayPal. O nome desse garoto, Elon Musk. Pouco se ouvia falar desse garoto antes de 2002, quando ele fundou a SpaceX. Empresa essa que prometia viagens pelo espaço para chegar até a Lua. Olha só que coisa louca para os anos 2002. Hoje, 22 anos depois, falar de uma viagem à Lua já não é algo tão louco assim. Mas esse vídeo não é sobre viagem para o espaço sideral nem nada do gênero. Esse vídeo é sobre o que Elon Musk fez em 2015. Ele se juntou com várias mentes brilhantes da matemática, física e computação. Dentre essas mentes, de forma indireta, estava Jeff Bezos, o dono da Amazon. Eles criaram uma fundação sem fins lucrativos, voltada para o estudo de inteligência artificial. E essa fundação, a OpenAI, iria mudar as regras do jogo. No começo, quando ainda era uma fundação sem fins lucrativos, a OpenAI focava em otimizar algoritmos generativos de inteligência artificial. Esse tipo de algoritmo ele é focado especificamente na descoberta de padrões, coisa que a gente não consegue a olho nu e nem com linguagens de programação convencionais. Só que em 2019, a OpenAI passou de ser uma fundação sem fins lucrativos para uma empresa limitada, ou seja, a partir de 2019 eles estavam focando em lucro. E já um ano depois, ano de 2020, eles lançaram o ChatGPT. O lançamento do ChatGPT, ele mudou totalmente a lógica como o mundo funcionava. Mudou a forma como as pessoas trabalhavam, a forma como as pessoas estudavam, a forma como as pessoas tomavam decisões. A quantidade de informação no mundo depois do ChatGPT cresceu de forma exponencial. Afinal de contas, não era mais necessário ter uma pessoa para gerar informação, tendo em vista que uma inteligência artificial poderia gerar informações por essa pessoa. Ainda na versão 3.5, só o ChatGPT fazia com que a OpenAI recebesse avaliações financeiras de financiamento na casa dos 29 bilhões de dólares. Empresas como a Microsoft passaram a financiar os projetos de pesquisa da OpenAI. Motivo esse pelo qual o ChatGPT-4 está embutido dentro do buscador Bing da Microsoft. Nesse grande boom da inteligência artificial, muitas pessoas, principalmente programadores, ficaram temerosos que essa nova tecnologia, não tão nova assim, roubasse os seus empregos. Afinal de contas, uma inteligência artificial tinha a capacidade de desenvolver tarefas e atividades que um humano faria desde que essa tarefa ou atividade fosse meramente intelectual. E aqui nem estou falando da parte mecânica, afinal de contas, o próprio Musk já está também projetado para lançar a sua versão de robô. Tenho vídeos no canal onde eu falo a respeito desse robô que vai chegar quebrando tudo. Mas e quanto a programadores, que sempre se vangloriaram de desenvolver seus algoritmos do zero e agora contavam com um concorrente desleal que seria capaz de programar os mesmos algoritmos, talvez até com mais eficiência e eficácia, só que num curto espaço de tempo e o melhor, sem propriamente ter a curva de aprendizado de uma linguagem. O único trunfo que nós, programadores, tínhamos é que uma inteligência artificial jamais criaria um software do zero, incluso a sua documentação. Pelo menos até agora. Projetado pela empresa Cognition, situada em Nova York, o Devin, uma nova inteligência artificial voltada para programação, veio com um papel muito específico: ser uma engenheira de software completa. Na página oficial do Devin tem o seguinte descritivo: o Devin é um companheiro de equipe incansável e habilidoso, igualmente pronto para programar ao seu lado ou concluir tarefas de forma independente para você revisar. Nessa mesma página, um dos membros da equipe, o Scott, ele fala pelo menos 3 vezes a palavra decidir. No vídeo de 1 minuto e 49 segundos, ele fala por mais de 3 vezes que o Devin vai decidir sobre o que fazer. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation.
Devin actually decides to add a debugging print statement. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. Com Devin, de fato, vai ser possível você criar um software do zero. E nem só um software em si, mas também a sua documentação. Imagina você ter a documentação toda passo a passo, projetada, planejada e implementada praticamente pelo software, por uma inteligência artificial capaz de programar um sistema. Ou seja, se você precisar de uma depuração, o Devin vai fazer. Se você precisar de uma otimização para que o software fique matematicamente mais eficiente, o Devin fará. De acordo com o site da Cognition, o Devin vai ser um auxiliar do programador, mas aparentemente ele vai muito além disso. Ele se apresenta muito mais como um desenvolvedor autônomo. E aí fica a pergunta: será que o dia dos programadores estão contados? E uma frase do Elon Musk ecoa a todo momento dentro da minha cabeça. Você já reparou que em toda entrevista do Elon Musk, ele sempre fala sobre a extinção da humanidade? E na boa, se alguém que deu o grande start para a popularização da inteligência artificial fala sobre a extinção da humanidade, cara, é algo para a gente começar a se preocupar. Confesso que eu fico com um pouco de preocupação, mesmo estando do lado dos programadores. E você, também se preocupa? E para você ter uma ideia do porquê dessa preocupação, veja só. O primeiro computador, o ENIAC, foi construído há quase 80 anos. Ou seja, demoramos 60 anos até o começo dos anos 2000 para de fato implementarmos alguma coisa de inteligência artificial. Só que depois disso, o crescimento foi tão grande que em menos de 30 anos a gente conseguiu chegar no ponto que estamos agora. E se a gente contar das duas últimas décadas para cá, ou seja, 2010 para cá, o crescimento da inteligência artificial foi tão grande que parece que o negócio perdeu o controle. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a curva de crescimento da inteligência artificial é uma curva exponencial. Isso significa que a tendência é que ela cresça muito mais nos próximos anos. Em suma, sim, o emprego de programadores estará em risco nos próximos 20 ou 30 anos. Mas isso para programadores que não acompanharem as tendências, que permanecerem desatualizados, que estagnarem no tempo e não acompanharem a onda da inteligência artificial. Esses serão deixados para trás. Talvez a frase de Elon Musk sobre a extinção da humanidade seja mais um prelúdio sobre a eliminação daqueles que não se adaptarão à inteligência artificial e o surgimento daqueles novos que saberão coexistir com as IAs. E esse tipo de cenário é abordado com maestria por Dan Brown no livro A Origem, onde ele mostra claramente que não é mais possível se distinguir o que é humano, o que é máquina, o que é orgânico, o que é tecnológico. Existe uma simbiose tão intrínseca entre tecnologia e humanidade que já não é mais possível enxergar a fronteira de um para o outro. E no ritmo que a gente vai atualmente, eu creio que a inteligência artificial vai sim trabalhar com humanos nos próximos 20 anos. Não apenas humanos de qualquer área, mas humanos da programação. Eu, você, todos nós programadores trabalharemos e coexistiremos com inteligências artificiais. Nos próximos 20 anos, um vai depender do outro para criar sistemas complexos, sistemas robustos, sistemas de grande porte, com a documentação perfeita, com código limpo, com código totalmente otimizado, matematicamente funcional. Então sim, programadores e máquinas trabalharão juntos nos próximos 20 anos. Mas nos próximos 30 anos, apenas um deles vai ser necessário. E assim como em todo o processo de evolução, apenas a espécie mais forte de fato sobrevive e domina sobre a outra. E aí caberá simplesmente ao tempo dizer qual das duas vai ser dizimada.